Falamos sobre pecuária agora, sobre o ciclo da pecuária e como que os impactos deste fator, eles acabam por chegar ao pecuarista e às suas margens. Para falar sobre este assunto, eu converso com o Rogério Goulart, da Carta Pecuária, que fala conosco aqui na nossa programação. Rogério, nós temos um ciclo pecuário aqui no Brasil que tem mudanças bruscas, que tem alguns impactos mais fortes, como altas de preços, mais disparadas, e tem as quedas, como nós vimos em agosto de 2023. Como que esse ciclo hoje no Brasil está se remontando, uma vez que toda vez que nós temos uma alta, pouca gente aproveita dela? Você falou a verdade. As pessoas, do modo geral, os pecuaristas, eles não aproveitam as altas como deveriam. Por quê? O ciclo pecuário ele é uma atividade de longo prazo. Ele demora 7 anos na média para ele acontecer, entre um momento inicial até o fim. E ele tem um momento de alta muito forte e um momento de queda muito forte, que é o que a gente está passando agora. E agora, ele está embutido nesse movimento, por exemplo, do abate de matrizes, a alta futura do bezerro. Estamos preparados para uma próxima fase de alta no preço? O pecuarista está preparado para essa próxima fase? Ou seja, ele está investindo no seu negócio agora? Ou ele está ainda na fase de se preocupar ou lamentar a queda que já aconteceu? Isso é muito importante. Rogério, um outro elemento que nós temos, ainda falando de margens para o pecuarista brasileiro, é em relação à cadeia produtiva como um todo. Nós tivemos aqui no Brasil, antes da pandemia e principalmente durante a pandemia, por conta da peste suína africana na China, por conta da pandemia, nós tivemos um momento de auge em relação aos valores. E muita gente entendeu que aquilo era o padrão. E tudo subiu. Não foi só a arroba que estava mais caro, o animal de reposição estava mais caro, então nós tínhamos toda uma cadeia produtiva subindo. Como que foi o arrefecimento disso? Porque aparentemente o valor da arroba caiu muito mais rápido do que o dos outros elementos dessa cadeia produtiva. Junto com a arroba do boi que subiu, todo carro subiu, na pandemia tudo subiu. E principalmente subiu o bezerro. A alta do bezerro durante a pandemia, de 2019 até 2021, 2022, fez com que o criador se animasse corretamente. Olha, eu vou aumentar a minha produção. Esse aumento da quantidade de vacas nos pastos e a diminuição da oferta delas para o frigorífico fez com que o estoque de vacas, no modo geral, no Brasil inteiro aumentasse. O que vaca no pasto faz? Produz bezerro. Então, 2 anos depois, que é o prazo de gestação e desmama desse bezerro no mercado, você tem o reflexo, a consequência dessa concentração de vaca nos pastos. E esse movimento começou a partir de 2022, no início devagar e depois acelerou muito forte no final de 2022 e principalmente em 2023. Nós pegamos aí essa fase de baixa do bezerro e, que você corretamente disse, derrubou as margens do setor inteiro, do criador e do invernista. Então, o bezerro, ele é o início, é ele que manda. Ele faz com que o criador defina o que ele vai fazer. Se eu ponho mais vacas no pasto ou se eu mando para o frigorífico. E é essa quantidade de vacas, que mais ou menos para o frigorífico, que define o preço do boi. Então hoje a gente está sentindo o efeito dessa quantidade enorme de oferta de vacas que está no mercado e derrubando as margens do setor. Rogério, um fator que a gente estava olhando no canal do boi, ainda não são números fechados, mas são parciais. São os abates CIF em março deste ano. E houve uma redução, tanto de machos quanto de fêmeas. E normalmente, de fevereiro para março, há uma elevação, principalmente nas fêmeas, costuma se elevar o abate de fêmeas. Sabendo que janeiro e fevereiro foi muito acelerado, essa informação existe, março com essa redução já mostra uma tendência de que o ciclo está virando neste momento? Março, como você disse, tradicionalmente é o pico de oferta proporcional de vacas, no Brasil. E já começou a dar sinais de arrefecimento, de esfriar. Eu quero crer que o fato do bezerro ter parado de cair, desde setembro para cá, na média do Brasil, o bezerro parou de cair, eu entendo que isso gera um sinal para o criador. Olha, o que estava ruim não está agora como estava no passado. Então, será que eu preciso agora continuar batendo tantas vacas quanto eu tinha no passado?
Eu acho que não. Então é o que o criador está fazendo, ele está começando a tirar o pé dessa oferta de fêmeas. Se isso se concretizar, se tudo indica que isso vai se concretizar, é o início da virada do ciclo. Para encerrar aqui a nossa conversa, Goulart, há uma percepção de que bezerro desmamado em 2025 passa a ser uma mercadoria mais rara, em 2026 ainda mais. O que você pensa a respeito disso e o que isso vai mudar na cadeia produtiva, principalmente para quem faz a terminação? O bezerro de 2025 é o que os criadores decidiram fazer em 2023, foi o ano passado. 2023 foi o maior abate médio da história de vacas. Então, a quantidade de vacas que produzirá bezerros em 2025 é quase 30% a menos do que tinha sido no passado. Então, em 2025 teremos aí pelo menos uns 30% a menos de bezerro do que a gente tem no passado recente. Então, sim, eu acredito que o ano que vem o bezerro já está mais valorizado do que esse ano e ele estará mais escasso do que ele está esse ano. E 2026 mais ainda. Então eu acredito que a ideia de que, a noção de que o preço do bezerro atingiu um mínimo agora, daqui para frente ele deve já começar a subir,